Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Foco deste sábado. Muito prazer, eu sou Francis Lima e hoje eu estou recebendo um dos nomes mais influentes na política piauiense na atualidade. Ele que é médico endocrinologista por formação, é ex-prefeito de São Francisco do Piauí, ex-secretário estadual de saúde e atualmente ele é deputado federal. Nosso convidado construiu sua trajetória unindo experiência na gestão pública com atuação na política. Na Câmara dos Deputados, ele tem se destacado principalmente na defesa da saúde pública, claro, e também do fortalecimento do SUS. Além, claro, também de buscar articulação de recursos para municípios piauienses, ele também é coordenador da bancada federal do Piauí e atua diretamente na interlocução entre o Estado e o governo federal. Ele, é claro, é o médico endocrinologista deputado, como eu já havia falado, Dr. Francisco Costa. Seja muito bem-vindo ao podcast Em Foco deste sábado. Um prazer tê-lo conosco. É um prazer, Francis Lima, estar aqui acompanhando com vocês, debatendo um pouco sobre o nosso mandato, sobre os temas importantes do nosso país, aqui a discussão tão importante que nós que fomos escolhidos pelo povo para lhe representar, temos também que socializar, prestar conta da nossa atividade parlamentar, das nossas ações diretas, que é o nosso papel aqui, buscando sempre melhorar a vida do povo piauiense. Deputado, as pessoas conhecem você como deputado, como ex-secretário, mas quem é de fato o doutor Francisco fora dos bastidores da política? De fato, realmente quem é a pessoa do senhor deputado que a gente está conversando agora? Muito bem, né? Eu venho lá da cidade pequena, lá de São Francisco do Piauí, na região centro-sul do estado, né? A cidade em que convivi, fiz ali o início da minha educação, depois terminei ensino médio na cidade de Floriano. Fui fazer faculdade de medicina na Universidade Federal da Paraíba, lá na cidade de Campina Grande, e ao retornar ao Piauí, a princípio sem pretensão política, acabei depois me envolvendo, me tornando prefeito lá de São Francisco do Piauí e segui, né, a vida, né? Tem uma família onde a minha esposa, mais 3 filhos que a gente tem. Na realidade, eu tive 4 filhos, né? Uma delas mais velha, aqui fica a saudosa memória, né? Que perdi ela muito cedo, apenas com 9 anos de idade. E tenho essa vocação, desde o sacerdócio da própria medicina, em buscar servir as pessoas, né? A medicina me ensinou isso. E tive essa oportunidade de ingressar na política e tenho feito isso como um caminho de dedicação, de compromisso. Sou muito vocacionado realmente naquilo e naquela missão que é me dada. Então eu busco realmente me dedicar ao máximo, né? Então aqui de uma forma muito reduzida, venho de uma família assim muito humilde, né? Meu pai também já falecido, era vaqueiro, né? A minha mãe, né, aposentada hoje, ela tem já um certo grau de Alzheimer, né, tem alguma dificuldade, mas era professora, né, foi quem me criou e sempre me estimulou muito aqui o caminho da educação como sendo aqui a possibilidade de crescer na vida, né? E foi naquilo que eu acreditei, muito com o incentivo dela, e aí tenho percorrido aqui essa trajetória de dedicação. E em que momento do seu percurso você percebeu que podia contribuir mais ainda com a população na gestão pública do que na própria área da medicina? A entrada na política, ela foi meio que ocasional, né? Eu não fiz um planejamento para tanto, né? Eu estabelecido na região centro-sul do estado, atuando como médico, sou servidor público, eu sou médico da Prefeitura de Teresina e sou médico legista da Secretaria de Segurança Pública e atuando realmente na medicina. Era a princípio, por um caso fortuito, no ano de 2008, teve um problema de saúde o candidato a prefeito da minha cidade e no meio da campanha surgiu a vacância, a necessidade de ter um outro candidato. E naquele momento, meio que ninguém queria, né? E aí eu fui meio que convidado a participar, estimulado na época pelo saudoso deputado federal Assis Carvalho, né? Quem tinha uma relação de amizade, de proximidade, né? Pela cidade ali de Oeiras, que é a cidade mãe lá de São Francisco, e acabei ingressando realmente na administração pública. E aquilo ali realmente me motivou, porque eu
percebi que como médico eu conseguia fazer algumas coisas, né, para as pessoas, ajudar, aliviar a dor, né, cuidar de algumas pessoas. E na vida pública a gente conseguia ter um espectro muito maior, não só na saúde, mas de um modo geral na vida dessas pessoas. Entanto que quando teve o convite pelo governador Wellington Dias para ser secretário de Estado da Saúde, eu não hesitei, porque eu vi ali uma janela de oportunidade daquilo que eu acreditava, daquilo que eu aprendi, poder colocar em prática, né? Então foi aí onde a gente começou realmente a trabalhar muitas ações por todo o Piauí. E aí foi minha carreira como deputado estadual e agora lá no Congresso Nacional como deputado federal representando o Piauí. Então, você já foi prefeito, já foi secretário, agora deputado. Quais foram dessas experiências que mais lhe marcaram, mais transformaram a sua vida? Olha, não resta dúvida que a experiência da Secretaria de Saúde do Estado, eu acho que foi uma experiência mais marcante. Eu coloco até, não desmerecendo nenhuma delas, né, que o papel de ter sido prefeito de São Francisco, os bons resultados e o aprendizado que eu tive naquele momento me credenciou a dar um salto e sair de uma pequena cidade para ser gestor estadual da saúde. Mas a capacidade, a capilaridade da Secretaria de Saúde, a responsabilidade também muito grande, o desafio que sempre foi muito grande, é que eu vejo assim, a princípio, como uma grande marca realmente da minha passagem na vida pública, embora tenha sido só 2 anos e meio, mas foram 2 anos e meio que a gente conseguiu marcar. É tanto que eu sou muito lembrado ainda por onde passo, na época em que eu estive como secretário de saúde, nas mais diversas regiões do estado do Piauí, que eu tive esse cuidado, tive a percepção de que estava na hora de dar uma acelerada na descentralização da saúde, estava na hora de fazer com que o serviço da saúde chegasse também no interior. Então a gente plantou aquela semente, avançou com muitas ações, depois isso continuou e agora o governador Rafael tem acelerado muito essas ações nas mais diversas regiões do estado do Piauí. Deputado, em um ambiente político marcado por discursos fortes e polarização, o senhor tem fama de falar pouco e trabalhar muito. Isso é estratégia característica ou é pessoal sua mesmo? Não, na verdade, pessoal, né? Eu sempre foi meu modelo. Desde estudante lá da educação infantil, eu sempre fui muito atencioso, né? De estar observando, não era aluno de estar conversando com conversinha dentro de sala de aula. Eu sempre muito cedo eu entendia que eu queria chegar em algum lugar e para chegar naquele objetivo eu tinha um caminho a percorrer. E eu foco muito no resultado, né? Eu acho que não critico quem realmente se preocupa, entre muito debate e muito conflito, eu evito. Porque eu entendo que a gente tem que buscar construir. A construção é, primeiro, respeitar as divergências. A gente tem que entender que ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Só que como a gente está ali para representar as pessoas e tem que dar resultado, a gente tem que construir o caminho dos consensos e as convergências possíveis para a gente alcançar o nosso resultado. Então eu sempre busquei ser conciliador, buscar articular as pautas necessárias para a gente poder conseguir ter os resultados que precisamos. Você hoje, atualmente, é coordenador, né, da bancada federal aqui no Piauí. Qual é exatamente a função de quem ocupa esse cargo? Olha, o coordenador da bancada, a bancada é formada por 10 deputados federais e os 3 senadores, então são 13. Nós temos um entendimento, que já vem lá de trás, até mesmo antes de eu ser deputado, de que a cada ano a gente faça um rodízio, né, de parlamentares. E coube a mim a escolha, por unanimidade da bancada, de poder conduzir os trabalhos. O que faz o coordenador da bancada? As emendas parlamentares, elas são divididas em emenda individual, aonde, por exemplo, eu, deputado, doutor Francisco, eu tenho uma cota orçamentária que eu indico para os municípios, para o estado, para as políticas públicas que eu achar mais conveniente, respeitado as regras, por exemplo, de 50% desses recursos serem para a saúde. Só que existe um conjunto outro de emendas, são as chamadas emendas de bancada, são emendas coletivas, em que nós, enquanto os 13 que compõem a bancada, decidem o que vão fazer com aqueles recursos para o Piauí, para o município, para o estado. E o coordenador, ele tem o papel de fazer com que aquilo se transforme em realidade. Então é quem acompanha a tramitação dos projetos coletivos da bancada nos ministérios, a articulação necessária com os municípios,
com os estados, os temas que são importantes para o estado do Piauí, a pauta que é importante. Nós é quem representamos, seja no judiciário, seja também no poder executivo, então tem esse papel realmente de representante da bancada do estado do Piauí. Tá certo, vamos dar uma pausazinha rápida aqui no nosso podcast, só para dar um aviso rapidinho para você. Eu indico para você a Ótica Matos. Tem uma variedade de óculos esportes, tem relógios e você ainda pode também dividir todas as suas compras no carnê, pode pagar no Pix, no cartão e tudo com descontos. Pagamento facilitado e também consulta facilitada. Você que está precisando renovar os seus óculos, está sentindo alguma coisa, dor de cabeça, o óculos já está vencido, como dizem, não é? Que na verdade não vence, mas está precisando trocar as armações, trocar a armação, trocar as lentes, é hora de você fazer uma visita na Ótica Matos. As meninas facilitam sua consulta e você ainda tem a possibilidade de sair com os seus óculos em até 40 minutos. Tempo recorde, tá certo? Não esqueça, Ótica Matos, qualidade e preços baixos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. É localizada lá na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoque. Também tem uma filial aqui em frente à Clínica Maior Medicina. E você que mora em outras cidades pode encontrar a Ótica Matos em Altos, Piripiri, Boqueirão, José de Freitas. Siga também no Instagram, @Ótica Matos Oficial, para ficar por dentro de todas as novidades e ofertas. E o Mix Boi Gordo Atacarejo também está com super oferta. Lembrando que nesse final de semana tem oferta no setor de açougue. Gente, muita carne barata para você não perder a oportunidade de fazer o churrasco. Mix Boi Gordo Atacarejo, localizado lá na Avenida Alto Longar. Siga também o Instagram, @MixBoiGordo, ou melhor, @mix_boigordo_atacarejo. E a gente segue por aqui o podcast Em Foco deste sábado. Estamos conhecendo a trajetória política e as propostas do deputado Francisco Costa. Está conosco hoje. Para você que acabou de ligar sua tela, seu celular, volta aqui na linhazinha para assistir do início. Aproveita, deixa o seu comentário, curte, comenta e compartilha e vamos conosco assistir, né, a nossa live de hoje, o nosso podcast. Pois a gente sabe que o brasileiro, ele tem costume de assistir a política, né, pela TV. Qual é exatamente as suas propostas políticas que você tem, futuras, que você queira enfatizar aqui no nosso podcast? Olha, eu tenho tido sempre uma postura, principalmente no mandato parlamentar como deputado federal, de um foco muito grande na área da saúde. E isso tem sido algo que eu tenho buscado incessantemente contribuir para os avanços realmente na saúde pública do nosso estado. Então eu cito aqui, por exemplo, algo que eu tenho perseguido, que é trabalhar o fortalecimento, a estruturação da rede de atenção à pessoa com deficiência. E pensando nisso, eu tenho ajudado o estado do Piauí, destaco realmente aqui várias ações que têm acontecido, como, por exemplo, a implantação de centros especializados em reabilitação, que tem sido novidades aqui no estado, né? Como a gente tem discutido lá a implantação na cidade de Corrente, na cidade de Uruçuí, Floriano, São Raimundo Nonato, aqui também na cidade de Campo Maior, para poder estruturar uma rede de cuidado da pessoa com deficiência, para que assim a gente tenha o atendimento especializado mais próximo onde as pessoas residem. Ampliar a saúde já é importante e necessário. Agora nós precisamos ter um olhar para as pessoas que têm realmente alguma deficiência, seja física, seja intelectual, seja auditiva ou visual. Então a gente tem perseguido isso ao longo deste meu primeiro mandato de deputado federal. Já temos dado uma boa contribuição e quero trabalhar para a consolidação realmente de um projeto como esse, que eu acho extremamente relevante. O nosso mandato tem tido também uma ação muito forte na área da atenção aos pequenos produtores, especialmente a agricultura familiar, seja com equipamentos, implementos agrícolas que a gente tem feito. Também é um caminho que a gente tem buscado incessantemente estruturar, fomentar, porque compreendo que a agricultura familiar é a grande geradora de emprego e renda no estado do Piauí. A maioria dos nossos municípios, a população predominantemente é rural e por isso vivem do campo.
Então, para isso, a ideia da gente poder incentivar cada vez mais as pessoas a terem, com tecnologia, assistência técnica, o mínimo de equipamento, produzir para o seu sustento e para comercialização local, e isso gerar renda e dar mais dignidade às famílias, né? Citando aqui duas bandeiras importantes que a gente já tem iniciado nesse mandato e que vamos continuar ao longo, se tiver a oportunidade de continuar como parlamentar, se for da vontade de Deus e do povo, a gente continuar discutindo esse tema e contribuindo com as nossas emendas, com a nossa defesa, os projetos a serem apresentados também lá em Brasília. Deputado, vamos agora falar um pouquinho sobre suas ações, principalmente aqui para Campo Maior, uma das regiões, né, uma das maiores cidades do Piauí. O hospital daqui de Campo Maior recebeu kits instrumentais cirúrgicos por meio de emenda parlamentar de sua autoria. Qual é o impacto prático desse investimento para a população da região dos Carnavais? Olha, eu tive cuidado, eu tenho um mandato muito vocacionado para a saúde, de colocar uma emenda de 15 milhões para o estado do Piauí para estruturar toda a rede própria da rede estadual. E aí foi, ainda na época com o secretário Antônio Luiz, adquirido os instrumentais cirúrgicos. Nós estávamos com instrumentais muito obsoletos, antigos, e precisava fazer essa renovação no que a gente chama do arsenal, que é os equipamentos necessários ali para o cirurgião realizar os atos cirúrgicos. Pensando em quê? Em dar as condições da gente aumentar o número de cirurgias, né? Cirurgia de urgência, cirurgia eletiva, e assim a gente conseguir diminuir fila. Foi esse um dos principais propósitos que nós buscamos fazer. Isso a gente tem conseguido. Então, quando a gente pensa nos vários, dentre eles aqui, o Hospital de Campo Maior foi pensando em reduzir fila, aumentar o acesso à cirurgia, tanto de urgência quanto de cirurgia eletiva. Certo, agora falando um pouco sobre a educação, que o senhor também participou da articulação, né, junto ao MEC para a implantação do IFP na cidade de Altos, que inclusive já até abriu inscrições para cursos. Como foi que surgiu essa emenda, deputado? Olha, o governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento, trabalhou também a expansão na área da educação. E aí, nesse momento, eu fiz essa busca para que nós tivéssemos também na cidade de Altos um instituto federal, porque é uma cidade bem populosa, né, embora próxima de Teresina, mas tem uma população que necessitava de uma estrutura como essa. O Instituto Federal do Piauí já possui 21 unidades. Daí nós fizemos essa busca por algumas regiões mais específicas, e aqui dentre elas Altos, que a gente fez um trabalho muito forte para buscar viabilizar várias agendas, discutindo lá com o ministro, convencendo os secretários, né, correndo atrás de discutir áreas para ser implantado, e conseguimos vencer, assegurado lá pelo Ministério da Educação, e a obra está em fase final, nos próximos dias, já com a previsão agora para o segundo semestre, já iniciar realmente as aulas, a inauguração, aqui eu acredito que até o mês de julho já deve estar inaugurando definitivamente a entrega definitiva dos equipamentos, né? Então, da mesma forma que o presidente Lula está fazendo esse Instituto Federal em Altos, está fazendo também no Piauí, na cidade de Barras e também na cidade de Esperantina. Piauí só tem a ganhar, né, com essas construções. Qual é o impacto que o senhor acredita que esse IFP da cidade de Altos vai proporcionar para a juventude? Olha, é uma oportunidade que o jovem, hoje ele faz o ensino médio, então ele precisa ter, né, hoje a rede estadual, ela tem estruturado mais ainda o curso técnico profissionalizante para que ali o aluno possa ter, mas o Instituto Federal vem com aquela ganho maior de poder trazer ali as opções de cursos superiores para que mais próximo de as pessoas residem, sem precisar se deslocarem para outras cidades terem. E é sempre algo dialogado com a população, com a comunidade, porque não adianta a gente trazer cursos que são muitas vezes desnecessários, porque a demanda, a oferta de vagas já é muito grande, já não tem tanta procura, e a gente pensar qual é a vocação da cidade e da região, para que a gente discuta quais são os melhores cursos que estão sendo implantados ali. Então tem essa dinâmica também que acontece muito nos institutos federais. Então a gente acredita muito no trabalho do instituto, ele já tem feito uma revolução muito grande, a qualidade dos professores que nós temos lá é de excelência, porque é todo um critério de seleção muito
muito rigoroso. A maioria dos professores do Instituto Federal rapidamente já tem mestrado, doutorado. Então, o aluno que estuda no Instituto Federal, ele sai com a qualificação muito bem preparado para o mercado de trabalho. Então, é isso o que a gente está buscando, é descentralizar, é trazer saúde, é trazer educação para as regiões mais próximas onde as pessoas residem e elas estarem preparadas. Na saúde, uma boa estrutura para resolver onde está. E a educação, preparar ou para o mercado interno ou até mesmo para exportar conhecimento, né, o saber também do piauiense, que já ocupa muitos espaços no Brasil. Deputado, entre todas as suas conquistas que você vem, né, conquistando na sua trajetória, até aqui, qual é a que lhe dá mais orgulho? Olha, são várias, né, o que a gente realmente consegue. Eu não teria como pensar uma obra, e aí eu diria mais aqui o foco da ação, né? Então eu volto a dizer, uma das coisas que mais me orgulha, mais me motiva, são os investimentos que a gente já conseguiu para a estruturação da saúde. Porque quando você para analisar, que agora, hoje, nós temos, vou falar aqui de um serviço, só citar um serviço, que hoje é sempre uma aflição muito grande quando alguém tem um problema cardíaco. A pessoa tem uma dor torácica, ali, uma suspeita de um infarto. Então, aqui em Campo Maior, quem tiver um infarto vai ter que ir ali para Teresina, para poder passar, fazer um exame do cateterismo, para ter condições de descobrir ali o que é, e se for um infarto, já até mesmo resolver, se não precisar, fazer uma cirurgia aberta. Campo Maior, pelo menos, está a uma distância que não muito grande da capital Teresina. Agora, quando você pensa em outras regiões do estado, né, desde o extremo do norte, o extremo do sul, né, e também a região do semiárido, você vê a dificuldade disso. E numa situação de infarto, o tempo ele é muito relativo. Então, quanto mais tempo você demora para fazer o tratamento adequado, maior é a lesão do miocárdio, do coração, maior a necrose, ou seja, maior a área infartada. E isso vai levar a uma insuficiência cardíaca, vai limitar muito a vida da pessoa, até mesmo a morte. Né? Então, é por isso que o momento da ação rápida, ele é importante. Hoje já existe a linha de cuidado do infarto, onde existem algumas medicações que são feitas em várias regiões, que já ajudam, mas muito precisa disso. Então, você poder ter, que nem eu viabilizei através de emendas minhas, recurso para colocar equipamento de cateterismo na região, na macro-região dos Cerrados, na macro-região dos semiáridos, estamos viabilizando para a macro-região do litoral. Então você conseguiu que aqueles que moram naquela região tenham ali mais próximo. E quem está aqui no entorno mais próximo de Teresina vai ter mais facilidade, porque quem está nas regiões mais distantes vai ter como resolver lá e não vai estar congestionando a capital. Então, colocando como isso, o que eu falei aqui sobre a estruturação da rede da pessoa com deficiência. Então, a minha ação, o meu mandato vocacionado a servir, a estruturar a saúde pública do meu estado, é que eu considero realmente o principal legado, é o que mais me motiva, é o que mais me orgulha dos resultados conseguidos até agora. Muito bem, deputado, na sua visão, qual é a maior necessidade hoje no Piauí que ainda depende da atenção do governo federal? Olha, as necessidades que nós temos, já avançamos muito, né, aqui no nosso estado. Na área da saúde, a estruturação da educação, falamos aqui de Instituto Federal, que está sendo ampliado, vários investimentos que o governo federal tem feito com os municípios, também de escolas, de unidade básica de saúde, rede hospitalar. Agora, a gente tem que sempre pensar também na questão da infraestrutura, né? Então, quando a gente pensa na infraestrutura, existe alguns sonhos. Já avançamos, por exemplo, conseguimos já a duplicação de Teresina até Altos, que está em execução. Conseguimos a duplicação que já estava feita. Teresina, Demerval, agora já está em obra, Demerval até Monsenhor Gil. Então, eu cito, por exemplo, essa infraestrutura rodoviária, que tem sido uma marca do governo Wellington, do governo Rafael, e que também o presidente Lula já tem feito muito, que a gente possa avançar realmente também nisso. Aí pensa, conseguir realmente essa duplicação, chegar até Piripiri, passando por Campo Maior, Piripiri. Conversava aqui com o amigo Wesley sobre a necessidade do anel viário
de Campo Maior, até mesmo porque o fluxo está sendo muito grande por dentro da cidade, que a gente tenha condições de poder, nesse projeto que já está sendo feito lá pelo DENIT, a gente consiga fazer. Então eu vejo como essa obra, tanto o acesso, pelo menos até Piripiri, que chegando em Piripiri o fluxo se divide, que vai para o Ceará e que vai para a região litorânea, como também a gente conseguir estender de Monsenhor Gil, que já está contratado, para que cheguemos ali até a Estaca Zero ou até mesmo a cidade de Picos. Então eu entendo das obras de infraestrutura, esse é um dos grandes apelos que a gente realmente deve buscar, e eu tenho certeza que conseguiremos também com essa vontade que eu vou buscar ajudar o presidente Lula ter o seu 4º mandato. E nós só agradecemos, porque o fluxo de transportes aqui em Campo Maior é muito intenso, provoca acidentes e seria uma grande conquista esse anel viário para a nossa cidade. Vamos torcer para que dê certo, né? Então, deixa eu dar mais uma dica rápida para você. A loja Mega Verão, ali na Avenida Demerval Lobão, tem uma variedade enorme de camisas do Brasil, principalmente camisetas femininas básicas para você arrasar nos seus looks e torcer pelo nosso time, pela nossa nação nessa Copa de 2026, tá certo? Lembrando também que a Mega Verão, além de camisetas do Brasil, você encontra uma variedade também em bolsas, bijuterias, moda praia, para você arrasar, chegando aí às férias, já precisando aí, já pensando nos looks de praia, a Mega Verão é a loja que se destaca em Campo Maior com looks de moda praia, tá bom? Não esqueça, ali na Demerval Lobão, em frente à loja Edular Calçados, tá bom? E também para você que está se preparando para fazer o Enem, né? Você que quer ser aluno do Instituto Federal, tá chegando aí o Instituto Federal em Altos, vai que você passa, vai que você consegue uma aprovação para o IFP. Claro, tem que se preparar bem. E eu indico para você o preparatório Macfis. Escolha sempre o melhor para o seu futuro e se prepare no Macfis. Aproveite a promoção para esse mês com 10% de desconto durante todo esse mês de junho, tá bom? Siga o Macfis Preparatório pelo Instagram, @Macfis22 e saiba tudo, horários, localização. E você também pode chamar pelo WhatsApp que tem lá no link na bio, para você adquirir mais informações, tá bom? Não esqueça, @Macfis22, saiba mais informações seguindo nas redes sociais. E por aqui a gente segue o podcast em foco deste sábado. Estou recebendo aqui o médico endocrinologista, hoje atual deputado, né, federal aqui no Piauí, está conversando conosco sobre as principais conquistas, né, já adquiridas para o Piauí e também o que ainda pretende conquistar. E você que está assistindo o nosso podcast, aproveita, compartilha o episódio de hoje, deixe seu comentário, deixe sua curtida e vamos continuar assistindo, né, porque a gente sabe que o nosso podcast está aqui justamente para isso, trazer informação, trazer bate-papo, deixar você aí sempre atualizado, né, com os assuntos que mais estão em destaque na atualidade. A gente sabe que conviver diariamente com parlamentares, né, você que é deputado, sabe que conviver com parlamentares que pensam de forma diferente da sua, né, como Nicolas Ferreira e outros nomes da direita e do bolsonarismo que tanto atacam o seu partido PT. O que é que você tem a dizer sobre essa pergunta? Olha, essa convivência não é fácil, né? Não é. Realmente a gente sabe, mas como eu sempre tenho como uma premissa da minha vida, tem que respeitar as diferenças, né, o pensamento de cada um. No entanto, a gente espera também ali que o tratamento fosse mais respeitoso, né? Eu acho que até mesmo que o próprio cargo exige, né? Eu acho que as pessoas esperam de um parlamentar que ele faça um bom debate, que ele expresse a sua opinião, né, aquilo que ele acredita, a defesa. Geralmente os parlamentares são representantes também de seus estados, e que aquilo faça, e também dentro da lógica das políticas públicas que vocês acreditam. Naturalmente tem pauta que o PT defende, que outros partidos pensam diferente, isso é natural. Agora, o que é ruim é a forma chula, muitas vezes desagradável, em que é feito o tratamento com os outros parlamentares, com o próprio presidente da República. Então isso realmente é algo que, para ser sincero, muitas vezes nos envergonha, porque a gente vê o nível de muitos debates que acontecem hoje na Câmara, realmente leva meio que o Congresso Nacional todo
para a vala comum e o desgaste que acontece. Eu acho que a gente precisa amadurecer para que na próxima legislatura o povo tenha mais sensatez na escolha dos seus parlamentares, independente da sigla partidária, mas pessoas que tenham mais compromisso com o papel que está ali exercendo, não muitas vezes querendo fazer firula para as câmeras, para poder conseguir mais curtidas, mais likes em suas redes. Eu discordo desse modelo de fazer. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que encarar isso, que estamos ali delegados pelo povo para representar e temos que fazer o debate e a discussão da pauta que é de interesse do povo brasileiro, né? Então é isso que eu foco mais. Então eu não entro nesse tipo de discussão. É aquela história que tenho dito sempre, né? A gente tem uma missão, foi dada pelo povo, o povo quer resultado e espera muita gente. Então a gente tem que se dedicar, trabalhar muito, percorrer, estudar, debater as matérias no seu conteúdo, na sua essência, o que é bom, o que é ruim, o que é que pode ser aperfeiçoado, para que a política pública tenha uma efetividade. E não apenas aquele debate para jogar para a rede social, para buscar realmente conseguir mais seguidores e, por sua vez, eleitores para se manter no poder por se manter. Deputado, e sobre esse novo projeto Rede Aline, que melhora o atendimento às gestantes, o senhor está direcionando recursos para viabilizar o atendimento em Campo Maior e região? Como é que esse projeto Aline vai funcionar? A quem que ele vai atender? Olha, nós temos na lógica do Ministério o que nós chamamos as redes de atenção. Sim. Nós temos a rede de urgência e emergência, que são os hospitais, as UPAs que fazem esses atendimentos de urgência. Temos a rede da pessoa com deficiência, que nós temos toda essa estrutura organizada, a rede de atenção psicossocial, que cuida dos CAPs, né, os hospitais psiquiátricos que fazem isso. E temos também a rede que anteriormente era chamada de a Rede Cegônia, que ela acompanha a mãe desde a sua gestação, pré-natal, ali o parto, o pós-parto e o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida, né? O objetivo dessa rede, que hoje é denominada Rede Aline, é você acompanhar as gestantes e o bebê para diminuir mortalidade materna e diminuir mortalidade infantil. Então esse é um dos grandes propósitos dessa rede. Pensando nisso, nós alocamos uma emenda para a região dos Carnaubais para iniciar um projeto piloto. Porque hoje isso já é feito de forma fragmentada, né? A unidade básica de saúde inicia o pré-natal, né? Tem os serviços especializados que muitas vezes precisam acontecer, aí a gestante vai fazer o exame no lugar, às vezes a ultrassom é muito necessário que ela faça ultrassom em determinadas datas da gestação, às vezes ela não consegue pela dificuldade do acesso. Sim. Aí depois que tem o bebê, esse bebê precisa de um acompanhamento ali nos primeiros anos, e nós fizemos um recorte até 2 anos de idade, para até mesmo o seu desenvolvimento, um diagnóstico precoce de uma neurodivergência, se ele precisa, se tem um TDAH, um autismo, precisa de terapia já no início para poder ter uma resposta melhor, ou se está com subnutrição, né, que precisa realmente ajustar, ou tem alguma doença que no teste do pezinho foi diagnosticado e precisa de acompanhamento especializado com pediatra. Então, pensando nisso, nós organizamos um projeto piloto para o Piauí, começando pelos Carnaubais. Então, Sim. A ideia é, sediada em Campo Maior, nós termos esses atendimentos para ultrassom gestacional para gestantes do território dos Carnaubais, todos os municípios, mediante a regulação, agendado pelas secretarias municipais de saúde, como também o acesso do bebê até os 2 anos de vida, do acompanhamento, nós chamamos de puericultura, o acompanhamento do bebê por pediatra, por uma equipe também multidisciplinar, para o devido acompanhamento. Então esse é um projeto que a gente idealizou, estamos começando agora em 26, aqui Carnaubais, com a sede em Campo Maior, e de acordo com os resultados, a minha ideia é que a gente possa estar sempre alocando recursos, também expandindo,
né, para as demais regiões do Piauí. Tem alguma previsão para quando é que vai ser iniciado esse projeto? Agora em junho ainda nesse mês de junho, a gente vai agendar até mesmo um lançamento aqui do início do programa, chamando os secretários municipais, os gestores aqui na cidade de Campo Maior. Você já tem base de como é que vai funcionar, se é na UBS, se é na UPA, como é que vai ser o atendimento dessas gestantes? Não, isso vai ser centralizado, vamos definir um centro para poder ter referência, porque o atendimento nas UBSs de Campo Maior e dos demais municípios, ele tem que continuar. Então, as gestantes que precisam, né, de ultrassonografia, tem um caminho facilitado para, neste ponto de atenção, ser referência para o atendimento para todos os municípios. E da mesma forma, como o acompanhamento especializado da criança, com o pediatra dando suporte desse acompanhamento, também ser referência para todos os municípios. Aí no lançamento nós vamos definir exatamente quais são os locais, a Secretaria de Saúde do Estado é quem está organizando toda essa logística para poder viabilizar o funcionamento. E o secretário ficou de, ainda no mês de junho, fazer o lançamento para o início do projeto. E quais os benefícios para as gestantes que serão atendidas por esse projeto? E qual a diferença que você vê entre esse projeto Aline e o pré-natal comum, normal, que acontece? Não, na realidade, não é que existe a diferença. A ideia do projeto é você fazer um reforço. É você cobrir uma lacuna que hoje existe. O acompanhamento no pré-natal, lá na unidade básica de saúde, ele vai acontecer da mesma forma. A consulta com o médico, com o enfermeiro, para poder fazer os exames laboratoriais, a ausculta do bebê, a orientação, isso continua da mesma forma. O que a gente percebe é a lacuna que estava existindo. Muitas vezes o acesso ao exame de ultrassom e o acompanhamento do bebê com avaliação de pediatra depois do nascimento. Então, isso facilitava a mortalidade infantil e isso aumentava a mortalidade neonatal, o problema de um diagnóstico precoce. Que você, quando tem gestante que vai e acaba não conseguindo fazer uma ultrassom, vai para um parto sem fazer uma ultrassom. Né? Às vezes teve um problema que a criança tinha que você poderia ter ajustado durante a gestação. Então, assim, a responsabilidade do pré-natal, ele continua das unidades básicas de saúde e deve fazer. Então, o objetivo do projeto é um reforço para ter um local para a realização de ultrassom gestacional e um acompanhamento da criança nos seus 2 primeiros anos de vida. Entendi. Deputado, o senhor apresentou um projeto que visa acabar com as taxas e ICMS, né? As taxas e ICMS sobre energia solar excedente. Na prática, quanto que isso pode reduzir o custo para quem tem energia solar? Para quem tem hoje as suas placas solares, né, nós temos uma legislação que foi... É uma lei de 2022, ainda no outro governo que ela foi sancionada, no governo do Bolsonaro. E essa legislação, que passou a ter efeito a partir de 2023, ela diz o seguinte: quem até início de 23 implantou painéis solares, energias renováveis, pode ser também outras, energia eólica, mas aqui a realidade maior nossa é a energia solar. Então, quem colocou painéis solares até o final de 2022, ele não teria que pagar nada pelo uso da rede. Isso aí já estava definido. Agora, quem a partir de 23 colocou painéis, já estava previsto nessa lei, e de uma forma escalonada. Em 23 é uma cobrança, em 24 uma outra cobrança, então escalonado ano a ano. Então isso começa a pesar, né? Que já estamos em 26, então já aumentou o valor dessa cobrança. O que é que está sendo pago? Você gera com seus painéis sua energia. Na maioria dos casos as pessoas geram e jogam na rede da concessionária. No Piauí Equatorial. A Equatorial, ela tem o trabalho de garantir essa rede, estabelecer, armazenar essa energia na sua rede. Só que para manter essa rede, manter poste, cabo, né, precisa de equipe, ela tem um custo para manutenção. Então é meio que a cobrança é justificada, que embora você está gerando a energia, mas você está utilizando a rede que é da concessionária. Né? Só que esta cobrança, como está
sendo aumentada gradualmente, e incide vários impostos, desse ele também, imposto estadual, a ideia é que a gente possa acabar com essa cobrança e buscar uma forma de compensação para a concessionária, porque o problema para a concessionária continua, ela continua tendo, mas a gente discutiu uma forma de compensação da concessionária para que ela não precise cobrar de quem investiu, comprou as placas solares, montou, na expectativa de não precisar ter mais custo com energia, que foi reduzir sempre. Os custos, né? Reduzir os custos, seja de uma família, seja de um pequeno comércio. Então, nós apresentamos esse projeto, que foi também assinado por toda a bancada dos deputados federais do Piauí, e ele está em tramitação na Comissão de Minas e Energia. O que é o desafio? Esse ano é um ano eleitoral. Né? Então, o trabalho das comissões no ano eleitoral é um trabalho mais lento, né? Então não resta dúvida que a gente tem tentado, já foi distribuído, já tem relator, e nós estamos cobrando para que ela possa tramitar lá na Câmara para viabilizar esse alívio na conta lá para o consumidor que é gerador de energia. Tá certo. Deputado, recentemente surgiram denúncias e investigações envolvendo operações do Banco Master e citações ao nome do senador Flávio Bolsonaro no debate político nacional. Como é que esses assuntos repercutem entre parlamentares da direita? Muitos já não acreditam mais na vitória de Flávio Bolsonaro para presidente. Você também acredita nessa hipótese? Não resta dúvida que o Flávio Bolsonaro perdeu muita credibilidade, né? Tentaram montar um personagem, né? O marketing dele tentou montar ali um personagem de uma pessoa mais moderada, que não tinha o aspecto, às vezes, de uma fala, muitas vezes chula, que o seu pai tinha, mesmo sendo presidente da República, e ele tem tido uma postura mais de diálogo, isso tentaram vender uma pessoa mais moderada, para estimular realmente a sua campanha. No entanto, que nem diz a história, a casa caiu, né? Porque passou-se realmente a mostrar quem ele era. E está sendo apurado pela Polícia Federal, e o que já vem, que já é público, são informações muito claras. E o que eu acho que o mais o desgastou foi a postura mentira. É ruim, o eleitor não quer que o seu representante minta para ele, né? E o Flávio Bolsonaro, quando no primeiro momento foi questionado que recebeu o recurso do Banco Master, ele debochou e negou. Depois chegaram as provas, aí ele veio admitir. Ele admitiu uma parte e não outra. E depois teve encontro com o Vorcaro, ele não admitiu e teve. Então começa até isso. Ele falou que pediu dinheiro, pediu um valor, tinha ido mais de 60 milhões. Que era para o filme do pai. A produtora do filme do pai disse que não recebeu o dinheiro do Master. Quando vai ver o dinheiro, vai para um fundo lá nos Estados Unidos, onde o irmão está morando, provavelmente para custear as despesas do irmão. Então, assim, as pessoas começaram a ver que eles estavam utilizando o seu prestígio, a influência, para benefício próprio, da sua família. Não é uma verdadeira enganação. Então, isso aí, acredito eu, tanto que as pesquisas estão mostrando, gerou uma frustração para o eleitor, aumentou o seu desgaste naturalmente, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, realmente tem pedido para apuração pela Polícia Federal de toda essa trama desse filme, porque na realidade o filme não é, no fundo, não era para mostrar a história, a trajetória do ex-presidente Bolsonaro. O filme, na realidade, foi uma farsa para ilegalmente captar recursos para outras finalidades que não necessariamente o filme, que seria só pelos valores dos filmes mais caros já feitos na história, né? Então é isso que está em pauta. Deputada, agora vamos falar um pouco sobre os seus projetos e sua visão de futuro. Um dos projetos da sua autoria é o PL 1832 de 2026, que prevê a redução da jornada de trabalho para mães ou responsáveis por pessoas com deficiência. Como que surgiu essa proposta e como é que ela está na sua tramitação? Olha, perceba bem, hoje o servidor público, eu sou servidor público, então o servidor público estadual ele já tem uma previsão legal de que se ele é o responsável, ele é o tutor de uma pessoa com deficiência, ele tem direito a uma redução da sua carga horária de trabalho. Só que isso não é aplicado às demais pessoas. Então quem trabalha no... Sem prejuízo no salário, né? Sem prejuízo no salário. Então quem é seletista, né, quem é da CLT, é ali carteira assinada, ele não tem
de cara esse benefício. Então, assim, a gente vê, não podemos estar tratando trabalhadores, né, que são pessoas dedicadas, agora um porque é servidor público já tem um direito, mas o outro não existe ainda uma regra. Então a gente está buscando corrigir essa distorção. Então por isso apresentamos esse projeto para fazer justiça. Então imagina, a mãe que hoje a CLT exige 44 horas. Estamos trabalhando lá para reduzir o fim da escala 6x1, que já foi aprovado na Câmara, para reduzir para 40, mas hoje é 44. E ela não ter como uma redução para poder cuidar do seu filho com deficiência, que muitas vezes precisa ir para uma terapia, precisa de auxílio para suas atividades mínimas necessárias. Então, assim, essa mais de fazer, primeiro, um equilíbrio entre essa realidade dos mais diversos trabalhadores, né, e até mesmo fazer justiça aos responsáveis, né, seja o homem ou a mulher, mas que é o tutor realmente de uma pessoa com deficiência, poder ter ali a redução da sua carga horária de trabalho sem, obviamente, prejuízo na sua remuneração. Certo. De todos os projetos que você já apresentou, qual que você considera mais importante? Olha, nós já apresentamos vários projetos, já discutimos realmente várias matérias. Eu devo aqui fazer referência a um projeto que para mim foi muito importante. Não é um projeto da minha autoria, mas eu fui relator, que é o projeto do novo Bolsa Família. O projeto do novo Bolsa Família, eu tive a possibilidade, logo ali no primeiro ano de mandato, 2023, ser relator dessa matéria, e ali eu consegui, com um projeto que eu, conhecendo a realidade das pessoas mais vulneráveis e que é importante o auxílio do poder para garantir uma renda mínima, e o novo Bolsa Família ele foi aperfeiçoado por reconhecer o repasse por família de acordo com o tamanho daquela família. Se é apenas uma pessoa, é um valor. Se é 2, 3, 4, 5, nós temos uma regra ali proporcional à quantidade de pessoas. Também buscar trazer um benefício que a gente inseriu nesse projeto. Nós temos no Piauí várias regiões com colônias de pescadores. Então, são homens e mulheres que vivem do trabalho da pesca. E que durante um período, chamado ali o período da Piracema, o período ali chamado do defeso, ele acaba tendo que suspender suas atividades laborais por uma questão ambiental. Né? Por uma questão ambiental, ele suspende e aquilo faz jus ao governo lhe pagar o que é um seguro. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa... anteriormente, antes do novo Bolsa Família, ele tinha, durante o período do defeso, suspenso o pagamento do Bolsa Família. Então, nós inovamos, através de uma emenda nossa, para que os pescadores, mesmo no período do defeso, eles continuassem recebendo, porque ali é um pagamento temporário, né, por uma indenização ambiental. Não era uma outra situação, senão eles estariam no seu trabalho laboral naturalmente, né? E a gente percebeu hoje com Bolsa Família os resultados que pensava-se lá na frente, mas logo no segundo ano, ali em 2024, o Brasil, que tinha 33 milhões de brasileiros passando fome no final de 22, em 2024 o Brasil saiu do mapa da fome. Então veja o impacto que o Bolsa Família teve realmente nessa situação. Você imaginar que agora, recente, uns 15 dias, saiu o resultado mostrando que o Brasil alcançou um índice de desenvolvimento humano desenvolvido, né? Então é uma sinal de um dos países com alto desenvolvimento humano. Então mostrando realmente resultado do programa Bolsa Família. E sempre as pessoas fazem uma crítica ao programa Bolsa Família, que é o falar, quem está no Bolsa Família que não quer trabalhar, não quer assinar a carteira. Então, o que é que tem no novo Bolsa Família? O estímulo à formalidade. Quem vai para o emprego formal, ele assina a sua carteira, ele continua recebendo, aí no caso, a metade do valor do Bolsa Família por até 2 anos. Até 2 anos é um período que a gente entende que quem está com carteira assinada, se ele permanece 2 anos, ele se firmou. Ele está estabilizado no emprego. Então, a partir dali é que é retirado o seu Bolsa Família. Mas se logo na sequência
ele perde o emprego, ele é demitido, ele é prioridade para voltar para o programa. Então, é uma forma de incentivar. O valor integral que já havia sendo recebendo. Exatamente. Recebido, né? Então, é isso que também é uma inovação que estou. Então, eu considero esse projeto, porque foi um projeto no meu primeiro ano de mandato, né? Foi um projeto, a gente conhece a realidade aqui do meu estado, o estado do Piauí. Muitas pessoas precisam realmente desses programas governamentais de incentivo, de garantir uma renda mínima e depor na sequência os resultados que nós alcançamos. No ano seguinte saímos do mapa da fome, agora já alcançamos um índice de alto desenvolvimento humano, o que é importante. Então, mostrando que realmente foi um projeto que teve um grande impacto na vida das pessoas. Deputado, se você pudesse aprovar apenas uma grande mudança para o Brasil nos próximos anos, qual que seria? Uma mudança para o Brasil. Tem tanta Urgente, coisa emergente. nesse Brasil que ainda precisa, né, realmente ser mudado. Olha, mas assim, o que eu entendo que a gente precisa garantir, na minha visão, é a possibilidade de ter um incentivo à geração de emprego e renda. Hoje, nós temos ainda problema na saúde, nós temos problema na educação, nós temos problema, mas nós precisamos, mas já avançamos muito e acredito que cada ano nós vamos avançar mais. Mas precisamos, embora o índice de desemprego não está alto, a inflação está estabilizada, mas nós precisamos de políticas públicas que a gente consiga realmente aumentar a capacidade da geração, da mais infraestrutura do governo, para a implantação das empresas, para gerar emprego e renda, estar atento ao que é o novo nicho de mercado hoje, que é o que realmente, para que a formação seja vocacionada para isso, porque é isso que as pessoas querem, é isso que as famílias desejam. Cada família ela quer ter a possibilidade de trabalhar, de receber o seu dinheiro com dignidade, de conviver bem com sua família, garantir ali saúde, educação. Eu acho que é isso que cada homem, cada mulher, cada trabalhador desse país quer. Então, nós precisamos realmente fortalecer as políticas para a geração de emprego e renda. Vamos falar um pouquinho de eleições, sim, de política, né? O seu nome é fortemente citado, né? E é um dos mais favoritos do PT à reeleição para 2026. Como é que você recebe essas avaliações? Não, primeiro que eu entendo, não existe favorito em eleição. Eu acho que em eleição você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar, realmente fazer um bom debate com a população. Eu acho que o seu legado é importante, que ele mostra o seu histórico, a sua trajetória na política, né? O que é que você já fez, o que é que, se você já fez, tem um crédito para fazer, o que é que você também pensa para o futuro, e nós faremos, no momento, realmente um bom debate. Não resta dúvida que você está aparecendo em pesquisa, bem posicionado, isso, aquilo, outro, isso na realidade não me envaidece, só me estimula mais a trabalhar, e é isso que eu tenho feito. Então, tenho trabalhado muito, quero buscar ter uma boa votação, tenho uma expectativa que o meu partido possa, no mínimo, eleger 4 parlamentares federais, mas o nosso pleito é buscar realmente 50% da bancada, que a federação PT, PV, PCdoB, na eleição de 22 teve 50% da bancada. Então a nossa meta é repetir os 50% da bancada federal e também estadual. Então é esse o pleito, o trabalho que o nosso presidente do partido, deputado estadual Fábio Novo, tem buscado, o nosso presidente nacional Edinho também tem orientado, também missão do nosso governador. Claro que o governador, ele não é petista, mas ele não é só do PT, então ele tem que cuidar de toda uma base aliada, que é importante, que tem ajudado o seu governo, mas enquanto o meu partido nós estamos se dedicando a que cada um que faz parte da chapa está buscando dar o seu máximo para que a gente consiga realmente alcançar essa meta. Então eu aqui a partir de agora só pé no acelerador para que a gente consiga chegar lá em 4 de outubro com condições de eleger 4 parlamentares na nossa federação. Vamos para cima. Deputado, você conquistou mais de 300 votos nas eleições passadas aqui na região de Campo Maior. Você trabalha para ampliar sua presença política aqui, pretende aumentar a sua quantidade de votos? E quem é o seu grupo político atualmente aqui em Campo Maior? Olha, vários líderes aqui a gente tem discutido, tem
dialogado conosco, né, buscando fazer parcerias aqui para ajudar o município, né? Tive 300 votos na eleição passada. A nossa ideia é que a gente possa, até mesmo nessas relações que estão sendo construídas agora, também com o trabalho que a gente está buscando fazer aqui com a cidade, a gente poder avançar, né? A gente tem alguns líderes que estão caminho conosco, aqui eu cito o Wesley Paz, que é um comunicador, uma pessoa que tem realmente uma dedicação, já teve a experiência de disputar também a eleição, conhece a realidade, compreende, é estudioso também da política e nos ajuda e nos orienta sobre temas importantes aqui. Também temos uma parceria com a doutora Liege, que é médica, uma colega médica, que também já atuou na política, também já foi candidata algumas vezes e também tem buscado realmente nos orientar e discutir alguns planos aqui para a cidade. Temos parceria também com a Luzia Pereira, que é irmã do saudoso Raimundo Pereira, né, um amigo nosso que eu conheço desde de quando me filiei no Partido dos Trabalhadores, sempre tive uma relação muito próxima, né, e também discutindo com a Luzia, citando aqui alguns nomes de pessoas que já são líderes aqui, que já disputaram a eleição, que estão na convivência e que nos orientam aqui sobre esse projeto, pensando na nossa eleição aqui de 2026, né? Então o nosso propósito é poder crescer. Aí não resta dúvida, cada vez que você amplia a votação em uma cidade, aumenta a sua responsabilidade, o seu compromisso de dar resultado, de dar resposta para aquela população, e a gente vai naturalmente buscando estruturar e fortalecer esse grupo que nos representa para que cada vez mais tenhamos condições de trabalhar boas parcerias pensando aqui no bem da população. E o senhor acredita que a eleição para governador em 2026 tende a ser equilibrada ou existe possibilidade de definição já no primeiro turno? Olha, acredito muito na definição no primeiro turno, a eleição do governo do estado, né? O governador Rafael tem sido um governador que tem muito trabalho, tem viajado todo o Piauí. Em cada cidade que eu acompanho o governador Rafael tem obras entregues, né? Seja obra de infraestrutura, seja obra lá na educação, uma marca muito forte desse governo. A gente vê os bons resultados que alcançamos com a segurança pública, a infraestrutura muito boa, da malha viária, né? Vários investimentos têm sido feitos, né? Então eu acredito muito, né, na eleição. As pesquisas estão mostrando realmente que a aprovação do povo ao modo de gerir do governador Rafael. Então sou otimista com todo respeito aos outros candidatos que também tem sua história, tem sua tradição, mas entendo que o momento político favorece ao governador Rafael para a sua eleição no primeiro turno, e é nisso que nós estamos trabalhando, né, para que, se tiver eleição no segundo turno para presidente, possamos estar mais focados na eleição, buscando reeleger o presidente Lula. Mas sou otimista nesse sentido. Mas não tem salto alto, né? Na eleição, a gente sabe do potencial, da força também dos outros candidatos, mas nós temos um legado, tem um trabalho que é sólido, realizado pelo governador, perspectivas positivas de projeção para o futuro, né? Principalmente nesse tema que eu falei aqui, da geração de emprego e renda. O governador já absorveu isso. O foco do seu próximo mandato é trabalhar em cada cidade a organização para a geração de emprego e renda. Isso é uma das metas que ele já deixou muito claro, agora nessa fase de construção do seu plano de governo, que será apresentado no período eleitoral. Então sou muito otimista dessa possibilidade que a gente consiga ganhar a eleição com tranquilidade no primeiro turno. Tá. Agora a gente vai fazer uma espécie de ping-pong. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e você também vai dar respostas rápidas. Sim. Tá bom? É uma qualidade que todo político deveria ter. Honestidade. Exatamente. Um defeito que mais prejudica a política brasileira. É a corrupção. Exatamente. Um político que lhe inspira. Presidente Lula. O momento mais difícil da sua trajetória pública. Da minha trajetória pública, eu diria que o momento mais difícil para mim, na minha trajetória pública, foi por eu ter perdido em 2 proximidades de eleição 2 entes queridos, né? Uhum. Não é nem da vida, mas interferindo na minha vida pessoal, no meu momento da vida pública. Isso. Foi a perda de meu pai,
um dia após a minha convenção para a reeleição de prefeito e a perda da minha filha um ano antes da minha eleição de deputado estadual. Então foram duas coisas que me chocaram e que, confesso, que me fizeram refletir, inclusive, de sair da política, né? Mas acabei persistindo e estou seguindo. E o momento mais feliz na sua vida pública, na sua vida política? Olha, o momento mais feliz que eu considero na minha vida, eu acho que foi a consolidação até mesmo da minha eleição de deputado federal. Né? Eu ter sido eleito deputado estadual, né? E depois sair para deputado federal e ter sido o mais votado do meu partido foi algo realmente que me alegrou muito e me motivou. E o que você faz para espairecer, para relaxar fora da política? Assar peixe e dançar forró. Boa. Um sonho que ainda você pretende realizar? Um sonho que eu pretendo realizar, não sei, talvez ser governador do Piauí. Muito bem. E uma mensagem para os piauienses? Ser da minha dedicação, do meu compromisso como homem público, né, que já tive várias oportunidades dadas pelo povo do Piauí de lhe representar, né, mas o compromisso de seriedade, de continuar nesse caminho e, acima de tudo, zelando pela confiança dada pelo povo para lhe representar hoje no Congresso Nacional. Né, eu primeiro tenho muito gratidão ao povo do Piauí e zelo muito por isso para continuar tendo a confiança das pessoas que depositaram em mim essa oportunidade. Muito bem, e assim a gente finaliza o nosso podcast deste sábado, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, ter vindo aqui, né, conversar com a gente sobre o que você já adquiriu de bom para o Piauí, sobre o que você ainda pretende conquistar. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final para quem está nos assistindo e para os seus futuros eleitores. Olha, dizer realmente da alegria, parabenizar aqui pelo espaço, pelo trabalho, pela audiência que vocês têm. Então, um momento muito bom, até mesmo a gente fazer essa prestação de conta aqui do nosso mandato. A rotina acaba sendo muito corrida no Parlamentar Federal, porque a gente passa parte da semana em Brasília e aí parte da semana no Piauí. E no Piauí é o Piauí todo, né? Viajando por várias regiões, então a oportunidade, né, de também estar aqui, de estar discutindo, levando aqui para toda essa região que vocês têm a audiência, e hoje pelos meios de comunicação a gente alcança o mundo todo. Então muito obrigado, dizer que realmente reafirmar a nossa vontade de servir também aqui a Campo Maior, toda a região de Carnaubais, e fica aqui sempre à disposição, quando possível, a gente continuar debatendo, discutindo, né, falando de coisas boas para o Brasil, para o Piauí e também aqui para a região de Campo Maior. Muito bem, você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de compartilhar o nosso episódio, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, curtir e, claro, aguardo você também para o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.